18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas, 1 minuto, estamos chegando mais uma vez no melhor Mix do Brasil, eu e ela, Karime Leão. Tamo junto, Carlão, a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Boa noite pra você que nos acompanha ao vivo nas redes sociais, no @18 horas news. E boa noite pra você também, sintonizado aqui em 100,7. Mix. E agora conferindo os destaques do programa 18 horas de hoje. Segue sem acordo o impasse entre o governo do Amazonas e os trabalhadores da educação do estado sobre o pagamento da database. No Amazonas, a operação do Exército destrói 43 balsas de extração ilegal de ouro. Produtos da cesta básica de Manaus apresentam a segunda maior alta do país no mês de maio. ONU alerta que El Niño este ano vai ser mais intenso com aumento de queimadas na Amazônia. Ora, 6 horas e 2 minutos juntos, novamente em mais uma edição do 18 horas. Boa noite para você na sintonia certa no melhor Mix do Brasil. A partir de agora, os destaques do dia você confere até às 7 da noite. E hoje é sexta, hein? Sextou, 16 de junho, o ano é 2023. 18 horas. Olha só, o levantamento do IBGE revela que a região norte do país segue registrando baixos índices de investimento em infraestrutura e qualidade de vida. Em 2022, o norte ficou com o menor percentual de domicílios com rede geral de distribuição de água, registrou 60%. E como se não bastasse, o norte também ficou com o menor índice do país em esgotamento sanitário. Carlão, enquanto isso, em todo o Brasil, 85,5% dos domicílios urbanos estavam conectados à rede geral de água em 2022. A única região onde esse percentual estava abaixo dessa média era exatamente o norte, como você disse. O sudeste apresentou a maior proporção de domicílios conectados à rede geral de água, com 91,8%. Daí a gente percebe essa grande diferença entre 60% aqui no norte e 91,8% no sudeste. Karime, além disso, os dados também revelam que o norte registra o menor índice do país com esgotamento sanitário por rede geral coletora, com 38%. O maior percentual está o sudeste, com 93,9%. E, de novo, a gente percebe como estamos aí atrasados em relação ao restante do país. Exatamente, Carlão. Como fazem falta aí as políticas públicas voltadas para a infraestrutura. Os índices comprovam essa terrível realidade aqui no Amazonas. Escuta mais esse dado. O acesso à rede geral ou fossa séptica ligada à rede geral de esgoto alcança 47% dos domicílios, só que a média nacional é de 69,5%. Olha só, lembrando ainda, Karime e ouvintes, que em outro levantamento, Manaus aparece entre as 20 piores cidades do Brasil num ranking de coleta de esgoto e água tratada. De acordo com o Instituto Trata Brasil, 25% da população aqui da cidade é atendida com coleta de esgoto e 22% com esgoto tratado por água consumida. Bom, esse levantamento, publicado em março deste ano, revela que os serviços de coleta de esgoto não universalizados e deficiência nos serviços de distribuição de água potável para a população colocam Manaus aí entre as 10 piores cidades do país com esses serviços. E são serviços básicos, novamente, que precisam urgentemente de investimento para dar o quê? Mais qualidade de vida, mais saúde para a população, certo, Carlão? Com certeza, Karime, 6 e 5, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só agora, hein? A audiência de conciliação na Justiça do Amazonas mantém impasse na negociação do governo do Amazonas com trabalhadores da educação do estado. E pela segunda vez não houve acordo sobre a database de 2022. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação entrou com essa ação no ano passado para que a Justiça do Amazonas obrigasse o governo do estado a pagar os direitos trabalhistas. Vamos acompanhar melhor o impasse desse assunto agora com a Ginéia Araújo.
A notícia parece estar relacionada à guerra de braço entre governo e servidores da SEDUC devido à greve da categoria, mas não é nada disso. O assunto é antigo e o sindicato esperava pelo julgamento dessa ação desde o ano passado, quando recorreu à Justiça do Amazonas para que a corte obrigasse o governo do estado a pagar a database dos trabalhadores relativa a março de 2022, uma vez que o governo se recusou a pagar os direitos dos servidores, incluindo as progressões por tempo de serviço e titularidade. Somente esse ano, após o fim da greve dos servidores da SEDUC, a Justiça chamou o governo e Sintean, sindicato que representa os trabalhadores da educação, para uma audiência de conciliação. Só que tanto na primeira quanto na segunda audiência não houve acordo. Segundo o Sintean, processos de trabalhadores com especialização, mestrado e doutorado estão parados na Casa Civil. Sobre a progressão por tempo de serviço, de acordo com a entidade sindical, há trabalhadores que não evoluem na carreira desde 2018, como é o caso dos servidores administrativos. Ainda conforme o sindicato, a secretária executiva da SEDUC, Rosana Aparecida Freire Nunes, admitiu na audiência o descumprimento das progressões e disse que o governo cumpre somente o que é possível dentro do limite fiscal. A database da SEDUC é dia 1º de março de cada ano, conforme a Lei 3.951, de 4 de novembro de 2013, utiliza-se o IPCA ou o INPC como indicadores para o percentual de reajuste. Em 2022, o IPCA foi de 10,54%. O governo enviou à Assembleia Legislativa do Estado, na semana passada, mensagem governamental com 8% de reajuste para o período de 2022, o que não chega nem à inflação do ano passado. O percentual de reajuste enviado à Casa Legislativa também prevê pagamento retroativo a março de 2023 e não a março de 2022, destoando do ano de cumprimento da database. A Justiça deu mais tempo para o governo se manifestar sobre os pleitos dos trabalhadores. O novo encontro será na semana que vem. Até o fechamento desta edição, o governo do estado não se pronunciou sobre o assunto. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E olha, o deputado estadual Felipe Souza assumiu a relatoria do projeto de lei sobre o reajuste salarial de 8% para os servidores da Secretaria de Educação do Amazonas na Comissão de Constituição, Justiça e Redação e rejeitou a emenda apresentada pelo deputado Wilker Barreto para elevar o percentual para 15,19%. Carlão, e o Felipe Souza, que é líder do governo Wilson Lima na Assembleia Legislativa do Amazonas, alegou que o Supremo Tribunal Federal já afirmou o entendimento de que o Poder Legislativo só pode realizar emendas em matérias de iniciativa privativa do Poder Executivo. Isso se não houver aumento das despesas e se o tema for pertinente. 6h09, Karime e ouvintes. O tal projeto de lei contra a discriminação de políticos chegou hoje ao Senado Federal. E a polêmica já começou por lá também. Tem um senador se posicionando contra a proposta para não ficar mal entre os seus eleitores, hein? Carlão, porque é um projeto impopular. Totalmente. Mesmo, tá? Os parlamentares estão legislando, claro, em causa própria. Está uma vergonha, né, gente? Mas vamos para Brasília conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite, Cadu. O que os senadores aqui do Amazonas pensam sobre esse projeto de lei? Conta tudo pra gente. Boa noite, Cadu. Boa noite, Karime, boa noite, Carlão, boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Boa. Karime, por enquanto, só quem se posicionou mesmo foi o senador Plínio Valério, que considera essa proposta ridícula, nas palavras dele, viu? Sobre o assunto, ele mandou um áudio pra gente. Vamos ouvir o que ele disse. Se o cara tá inadimplente, não pode pegar empréstimo, mas é político e não pode negar, cara, isso só nas câmaras, sem ofender ninguém. Vai só nas câmaras do interior, bem longe, né? Porque não quero ofender ninguém, mas isso
A palavra que eu tenho para isso, irmão, é ridículo. Não precisa nada disso. Por isso é que os políticos viram motivo de chacota, né? 18 horas. Aí a fala do senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas. Cadu, foi bem lúcido, né, ao criticar esse projeto aí vergonhoso do Senado, né, Cadu? Vergonhoso, Karime. Já os senadores Omar Aziz e Eduardo Braga, Karime, eles preferiram não se pronunciar, viu? Eles disseram que vão esperar o projeto tramitar no Senado e aguardar os debates, né? Mas a grande aposta, Karime, é que esse projeto seja engavetado a pedido do presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, por 3 razões. A primeira é que esse projeto, como você disse, é impopular. Os deputados que votaram sim estão sendo cobrados, criticados duramente nas redes sociais, estão levando muita porrada nos comentários nas redes sociais. A segunda é que é o lobby dos bancos, né? Existe um lobby dos bancos, da Febraban, que alega que esse projeto ele gera uma fragilização do controle das instituições financeiras, o que errado não está, né? E a terceira razão, Karime, e não menos importante, né, é a rixa entre Rodrigo Pacheco e Arthur Lira. Esse projeto tem o selo Arthur Lira de qualidade, né? E como não houve um acordo entre os líderes para a tramitação nas duas casas, o que é comum, né, o que é trivial, quando há um projeto que demanda muita atenção, o Senado e a Câmara se reúnem, as lideranças se reúnem para conversar sobre como vai ser a tramitação, para evitar a rejeição da matéria, né? Só que isso não aconteceu. Então é muito provável que esse PL, o chamado PL da discriminação de políticos, fique na mesma gaveta onde estão outros projetos impopulares que foram aprovados pela Câmara, como o do marco temporal, o da legalização dos jogos, da reforma do imposto de renda, enfim, é a tal da bacia das almas, viu? É provável que esse projeto fique por lá por algum tempo. Agora, Karime, mudando de assunto, mas ainda falando em Senado, foi aprovado o projeto de lei que estabelece o uso da fita com desenhos de girassóis como símbolo de identificação das pessoas com deficiências ocultas. Esse projeto é do deputado Capitão Alberto Neto, que vai para a sanção presidencial, e esse projeto conta aí com o apoio das entidades beneficentes. E é importante que a sociedade saiba, Karime, que toda criança, todo jovem, toda pessoa, na verdade, que estiver usando tipo um crachá, sabe, aquele cordãozinho de crachá, só que com aquele desenhozinho de girassol coloridinho e tal, esse desenho mostra que essa pessoa é portadora de uma deficiência oculta, por exemplo, o autismo. Então, essa pessoa necessita de cuidados especiais, de tratamento especial dentro do ônibus, em locais públicos, enfim, ela está mostrando ali que ela demanda ali um cuidado especial. E esse projeto ele torna essa prática do uso desse cordãozinho uma prática nacional, uma prática universal para todo o país. Agora, lembrando que ontem, né, o deputado Capitão Alberto Neto foi agraciado com o título de cidadão de Manaus. Aqui em Brasília, ele vem se consolidando como uma oposição moderada, porém, Karime, com alguns posicionamentos controversos. Por exemplo, anteontem, aliás, ele foi o único deputado do estado do Amazonas que votou contra a retomada do programa Mais Médicos. Vai entender, né? Eu procurei a assessoria dele, procurei o deputado, mas ninguém quis dar uma explicação. Volto com vocês, Karime e Carlão. Cadu, olha só, a Polícia Federal ela encontrou no celular do ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro documentos com instruções para instalar um golpe de Estado. Como é que está a situação dele, Cadu? Carlão, o Mauro Cid está no fundo do poço, né? Porque a Polícia Federal segue encontrando evidências que vão ajudando as autoridades a puxar o fio do novelo, a descobrir os detalhes do golpe de Estado que estava sendo planejado, arquitetado pelos militares apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. A Polícia Federal descobriu um documento no celular de Mauro Cid intitulado Forças Armadas como Poder Moderador.
que faz uma espécie de beabá do golpe, né, dando instruções sobre cada passo a ser dado pelos militares para uma possível intervenção. A primeira ação, segundo a reportagem que saiu com exclusividade na revista Veja, saiu hoje, viu? Ela diz o seguinte, que a primeira ação desse poder moderador, né, desse beabá aí, seria nomear um interventor, e a segunda ação seria afastar o presidente do TSE e anular as eleições. Então essas instruções foram compartilhadas, discutidas, debatidas amplamente entre os militares por meio do WhatsApp, né? E tudo isso foi apreendido pela PF, e esses militares, inclusive alguns, pediram por favor, para que Mauro Cid convencesse o presidente, ou então o presidente Jair Bolsonaro, a dar a ordem de intervenção. E tudo isso pós as eleições, né? Só que Mauro Cid respondeu muito cautelarmente, dizendo que Bolsonaro não confiava em alguns militares. Então era possível que essa operação poderia dar errado, tipo como se fosse uma operação Valquíria que aconteceu no regime alemão. Todos esses detalhes aí, como eu disse, foram divulgados na revista Veja dessa semana, que já está rodando o país inteiro. E claro, essas revelações fomentam a ida de Mauro Cid à CPMI do Congresso Nacional. Tanto que o advogado dele, já do ex-ajudante de ordens, apresentou um pedido ao STF para que ele não seja obrigado a comparecer, Carlão, para não produzir provas contra si mesmo. A gente viu muito esse filme na CPI da pandemia, né? Uma pessoa era chamada, convidada ou convocada, só que entrava com pedido no STF para não comparecer, para não pedir provas, não gerar provas contra si mesmo, e isso daí foi muito autorizado pelo STF. Foi aquela confusão danada em 2021. E a expectativa agora é quanto à decisão do STF, né, com relação a esse pedido feito por Mauro Cid. Vamos aguardar. Carlão e Karime. Vamos aguardar. E um desses beneficiários aí que você falou, que não foi para a CPI da Covid, foi o governador aqui do estado, né, o Wilson Lima. O beneficiário que antes precisava especificar a composição familiar. Para alguns esclarecimentos, só que ele não esteve na CPI, não compareceu, usou desse recurso. Bom, Cadu, seguindo aqui a nossa pauta, hoje o governo federal anunciou um pacotão de recursos públicos para preencher 4.436 vagas exatas em 20 ministérios do Poder Executivo. Será que agora vai, Cadu? Conta pra gente. Vamos torcer, né, Karine? Hoje a ministra da Gestão e Inovação, a Esther Dweck, ela fez uma coletiva de imprensa por volta das 11 horas, meio-dia ali, anunciando que o governo federal vai autorizar a realização de concurso público para preencher, como você disse, 4.436 vagas para 20 ministérios, né? É aquele pacotão que eles anunciaram lá atrás, né? Fizeram aquele anúncio tão precipitado, só agora que vai sair. Talvez saia, né? A gente só acredita vendo, né? E são vagas para Brasília e para diversos estados da federação, inclusive para o estado do Amazonas. Só que a ministra disse, Karine, que a autorização desses concursos aí seria publicado hoje em edição extra no Diário Oficial da União. Mas até agora, Karine, não saiu nada. Não há nenhuma publicação oficial de autorização de concursos públicos. Vamos lá, estamos frustrados? Estamos, né? Por enquanto, o dia está acabando. Mas vamos aguardar, porque é possível que semana que vem esse anúncio possa ser feito. De qualquer forma, já é um alerta para o concurseiro se preparar, reforçar os estudos, as revisões, né? Porque quando o edital sair, minha querida, já vai ser tarde, viu? Tem que pegar logo antes. E detalhe que nessa coletiva, Karime, estava lá o Geraldo Alckmin, que é o ministro da Indústria e Comércio. E ele disse que vai ter concurso para o INPE, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, e também para o INMETRO, que é o Instituto Nacional de Metrologia, que é um órgão presidido aí pelo amazonense Márcio Brito. Então, para esse órgão aí, para o INMETRO, são mais de 100 vagas nas áreas técnicas de metrologia. Então, vamos aguardar ansiosamente, né, Karine? Porque
talvez aí vai ser é possível que semana que vem, que vai ser uma semana morna, tá? Semana morna, o Congresso Nacional vai parar por causa das festas de São João, as sessões vão ser remotas, vão ser híbridas, mas o Poder Executivo vai funcionar e é possível que surja e seja publicado esse pacotão de concursos públicos na semana que vem. Vai tentar uma vaguinha, Cadu? Boa sorte, hein? Olha, eu vou ver, tô trabalhando muito e aí tem que estudar, né, meu amigo? Aí, eu já aprendi aqui em Brasília, Carlão, que concurso público é uma escolha. Você tem que se dedicar de cabeça se você quiser passar. Não é esse negócio de, vou trabalhar e vou estudar. Se você é uma escolha, ou faz um ou faz outro. É uma escolha bem difícil que nem todo mundo tem essa capacidade, né, de fazer uma escolha dessa, de passar o dia estudando e só gerar custos e não promover salário, promover sustento. Para poucos. Agora, Cadu, eu parei aí na semana de recesso por causa das festas de São João. Que luxo, não é? Que maravilha, hein? Que paraíso. Para poucos, não é? É quase uma cultura aqui no Congresso Nacional, Karime, que antes do recesso aconteça... Oi, Karime, você está me ouvindo? Tá tudo bem. Oi, pode seguir, é que eu perdi o seu retorno aqui no fone, fala. Tá. É porque é quase uma cultura no Congresso Nacional que os parlamentares do Nordeste do Brasil, eles não venham trabalhar, não venham para Brasília por causa das festas de São João, né? Pernambuco, Sergipe, Alagoas... tá tudo bem, né? Fazer o quê, né? Interior paulista também então eles fazem uma pressão enorme, um lobby junto à presidência da casa para dizer, olha, a gente não vem. E aí o presidente fica o contra a parede, e como existe agora o recurso da sessão semipresencial, a sessão híbrida, aí ele vai instalar umas pautas, uma sessão híbrida, só com pauta de acordo, aquelas pautas pequenas, coisa simples e tal. Então, semana que vem vai ser uma semana fla-flu, pra tudo passar tranquilo e a porrada só depois da outra semana, né? E aí vem arcabouço fiscal, reforma tributária, essas coisas todas. E aí vem o recesso, né, minha querida? Já emenda, né? Beleza, Cadu? Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, bom trabalho. Tchau, tchau. Valeu, gente. Valeu, tchau, Cadu. Até que vem. Tchau. 6h22, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Carlão, vamos para os assuntos do próximo bloco aqui no 18 horas. Volume de vendas aqui no Amazonas registra queda de 4,8% no mês de abril. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. Agora, quando são 6h22, nós vamos conferir tempo e temperatura. Já é pro final de semana, hein? Sábado e domingo. Tempo e temperatura é com você, Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, a previsão para este sábado é de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima fresquinha até, gente, não deve passar dos 29 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 66% e 97% no domingo. A previsão também de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. As chances de chuva já aumentam, são de 90%. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima não deve passar dos 28 graus. 6h23, você no melhor mix do Brasil. Mix. E pelo terceiro dia consecutivo, o Rio Negro se mantém estável. E assim, a marca do Porto de Manaus continua em 28 metros e 30 centímetros acima do nível do mar. O rio permanece até hoje em 12 metros e 11 centímetros. E a situação está parado, né, Carlão? Carlão, vamos de indicadores econômicos? Agora são 6h24, você no melhor mix do Brasil e os destaques do dia. Até às 7 da noite para você aqui no melhor mix do Brasil. 18 horas. Economia. Olha só, vamos conferir os indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em alta de 0,36%, cotado
aos R$ 4,82. O euro fechou o dia em alta de 0,25%, comercializado aos R$ 5,27. O Bitcoin encerrou o dia valorizado em 4,02%, comercializado a R$ 127.725. E o Ibovespa fechou o dia em queda de 0,39% aos 118.758 pontos. E a atividade econômica brasileira registrou aumento no mês de abril deste ano, segundo informações divulgadas hoje pelo Banco Central. Olha só, o índice de atividade econômica apresentou crescimento de 0,56% em abril, em relação ao mês de março. A alta em abril acontece depois da retração registrada em março e crescimento em fevereiro. Agora, 6h25, você no melhor Mix do Brasil. Até às 7 da noite, você confere os destaques do dia. 18 horas. E chegou a hora da gente falar sobre os bastidores da política local com Cíntia Blink. Cíntia, chega junto. Muito boa noite, Cíntia. Presente. Então, como você sempre fala que a corrida eleitoral de 2024 já está na rua, temos agora uma aliança entre o senador Eduardo Braga e o prefeito de Manaus, Davi Almeida. É isso mesmo? Que aliança é essa? A aliança está on, Cíntia? Explica pra gente. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão e todo mundo que está com a gente na 100.7. Oi, Cíntia. Tudo que eu falo aqui é sobre 2024, porque a gente fica obrigado a isso com a notícia que chega. E outra coisa que eu digo é: não abrace político, viu? Não abrace um lado, porque as coisas mudam. É tudo muito fluido na política. E agora a gente está vendo o Eduardo Braga junto com o Davi Almeida, né? Uma aproximação que há pouquíssimo tempo atrás a gente diria: não tem como, jamais isso vai acontecer. Então, na política tem muito como, tanto que a gente está vendo. Eduardo Braga, a gente lembra, ele disputou o governo contra o governador Wilson Lima, que subiu no palanque com o Davi Almeida, né? Davi Almeida teve uma grande participação aí na reeleição do governador. E agora a gente vê essa cena que é Davi Almeida, prefeito Davi Almeida junto ao senador Eduardo Braga, hoje mostrando aí essa reaproximação na inauguração de uma creche aqui em Manaus, na Cidade Nova, na zona norte aqui de Manaus, com o nome da mãe do senador, Doroteia de Souza Braga. Aí, além disso, além do nome estar ali e durante o evento eles trocarem elogios e tudo mais, o prefeito chegou na obra dirigindo o carro da comitiva com o senador sentado ao lado dele. Então, assim, é totalmente explícita essa aliança, né? E o Braga levou para o evento a família dele e o grupo de prefeitos, entre eles Mário Abraim, de Itacoatiara, Beto D'Angelo, de Manacapuru, e são dois ou três dos maiores municípios do estado do Amazonas. Então a gente vê Braga não só tendo essa aliança com o Davi Almeida, mas mostrando que, minha estrutura está aqui com você, né? Os prefeitos que me apoiam estão com você. A gente vê toda uma conversa acontecendo ali e entre eles mesmo aquela troca de elogios bonita na frente das câmeras, né? Então, o de sempre também. É uma espécie de namoro, ritual, né? É um namoro, sextou. É o que acontece. Mas assim, também é um recado para o governador Wilson Lima, né? Quando eles trazem essa aliança, quando eles mostram isso, o governador Wilson Lima, que por sua vez a gente pode lembrar, também fez aparições com Amon Mandel, deputado federal, que de acordo com as pesquisas é o possível candidato aí que pode dar trabalho para o prefeito Davi Almeida numa reeleição. Então, muitos bastidores, muita coisa rolando aí que a gente está conseguindo ver, porque esses bastidores estão vindo à tona, né? E está cada vez mais difícil de esconder. Karime, Carlão. Ei, Blink, olha só, o Tribunal de Contas do Amazonas, ele suspendeu os kits escolares da Secretaria Municipal de Educação. O que aconteceu, Blink? Por que os alunos não vão mais receber aí os kits? Na verdade, foi uma decisão cautelar publicada no Diário Oficial do Tribunal de Contas, assinado pelo conselheiro Fabiano Barbosa. É sobre o pregão eletrônico. Então, era sobre a organização de fazer a licitação para esses kits escolares. Por que ele foi suspenso? Escolares da Secretaria Municipal de Educação, né? Como falou o Carlão. Porque o
conselheiro Fabian conseguiu identificar indícios de direcionamento na licitação. Ele fala que o edital estaria direcionando para empresas apenas da região norte, por estipular um prazo de 3 dias úteis para o fornecimento de amostras. E isso não era viável para empresas que estão localizadas em outras regiões, por exemplo. Então, ele identificou essa e outras possíveis irregularidades, mas essa foi, acho que a principal ali, né, a que a gente pode trazer. E com essa decisão, a Comissão Municipal de Licitação está impedida de prosseguir com essa licitação e tem o prazo de 15 dias, né, de acordo com o que foi assinado ali pelo conselheiro que está no diário do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, para essa Câmara, Vitor Cipriano, o presidente da Câmara, e gestores da Secretaria Municipal de Planejamento, enfim, eles têm 15 dias para apresentar justificativas a esses questionamentos. Por que 3 dias e tudo mais? Sim. E aí a gente vai saber como é que vai acontecer. Pode ser que tenha que fazer uma outra licitação aí obedecendo às regras que o Tribunal de Contas está verificando, ou pode ser que eles justifiquem de forma que satisfaça aí o tribunal. A gente tem que continuar acompanhando. Karime, Carlão. Vamos continuar acompanhando. Obrigada. Pois é. Então, Cíntia, vamos ter mudança no estacionamento Zona Azul, que pode ter novos valores. Quem é que está mexendo nesses valores, Cíntia? Conta pra gente. Eu não sou. Então, vereadores. Olha aí. Eita. Gente, é o seguinte, a gente tem a Zona Azul que todo mundo conhece. Quando você para, você tem que pagar ali usando o aplicativo e tudo mais. E agora, o vereador Jaildo Oliveira, Jaildo dos Rodoviários, ele está fazendo aí um projeto de lei. De acordo com ele, a pedido de funcionários e pais da escola onde Zona Azul funciona, para pedir isenção da taxa de estacionamento. De acordo com ele, foi uma coisa que essa proposta ela foi motivada pelas reclamações, né, que estão acontecendo. Mas valeria não só para as áreas onde tem escolas e universidades, como também para frente de farmácia, hospital, postos de pronto-socorro, clínica, escola, universidade, delegacia, postos policiais, estabelecimentos que exigem uma parada ali de emergência. Então, esses locais teriam ali umas tolerâncias para que tivessem a isenção. Por exemplo, farmácia, 30 minutos de tolerância. Hospitais, pronto-socorros, clínicas, 2 horas e 30 minutos. Escolas, universidades, 4 horas por turno. Delegacia, postos policiais, 1 hora. Estabelecimento que exigem parada de emergência ou espaço para veículo de aluguel, 10 minutos de tolerância. Então, assim, essa proposta, ela chega diante de reclamações, né, para resolver isso, mas ao mesmo tempo, Zona Azul já deu uma resposta, viu? Mostrando pra gente que vai ser, ou vai fazer uma barreira ali, né? Durante a nota, ela fala assim: a atividade da Zona Azul não se refere a uma mera atividade de estacionamento, como faz parecer a proposta. O sistema presta importante suporte ao município de Manaus no cumprimento das políticas de ordenação do uso do solo viário urbano e de reordenamento do trânsito e do uso de vagas de estacionamento das áreas da cidade. Ok, mas continuaria prestando esse serviço, só que sem a taxa, né? Exato. Daí é que tá, mexeu no bolso. Então, mas vamos ver como é que esse aqui eu quero acompanhar de perto como é que vai rolar na Câmara Municipal de Manaus, porque atinge muita gente, né? Sem dúvida. E é isso, tá rolando lá na Câmara. Valeu, Cíntia. Muito obrigada pelas informações, Cíntia Blink. Boa noite. Boa noite, até segunda. Cíntia. 6h23, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, hein? Agentes do IBAMA participaram da Operação Ágata Amazônia 2023 do Exército Brasileiro e Marinha do Brasil, com o objetivo de combater delitos ambientais e outros crimes que ameaçam o oeste do Amazonas em região próxima à fronteira com a Colômbia. Bom, Carlão, e durante a operação foram destruídas 43 balsas que operavam ilegalmente na extração de ouro na calha dos rios Puruê e Japurá, nos municípios de Japurá e Maraã, no Amazonas. Vamos conferir mais detalhes a respeito dessa operação agora na reportagem de André Meirelles.
43 balsas que operavam ilegalmente na extração de ouro na calha dos rios Puruê e Japurá, nos municípios de Japurá e Maraã, no interior do Amazonas, foram destruídas durante a Operação Ágata Amazônia 2023 do Exército Brasileiro e Marinha do Brasil. Embarcações, maquinários e combustíveis relacionados às infrações foram apreendidos. Entre multas e apreensões, são estimulados prejuízos em torno de 90 milhões de reais aos infratores. Também foram desmantelados campamentos que serviam como base de apoio para as práticas ilegais, que ocorriam inclusive dentro das áreas protegidas, como unidades de conservação e terras indígenas da região, como explica o superintendente do IBAMA, Joel Araújo. Nós tivemos alguns casos que foram mais pontuais, como áreas de avanço do garimpo no rio Juruá, no rio Purus, que nós também combatemos no rio Madeira também, já esse ano, com o apoio da Polícia Federal, mas essa, sem dúvida, foi a operação mais exitosa nesse aspecto, né? Aí foram 43 balsas destruídas na Operação Ágata, então a gente considera um resultado muito positivo para a proteção ambiental. Na Operação Ágata, foram lavrados autos de infração e termos de apreensão no valor de até 90 milhões de reais, né? Todos baseados no que descreve o Decreto 6.514 e a Lei de Crimes Ambientais 9.605. Além das autuações e apreensões, as equipes identificaram 600 quilos de alimentos que foram também apreendidos e doados para as comunidades indígenas e ribeirinhas da região. Além do IBAMA, participaram das ações a Polícia Federal, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, a Agência Brasileira de Inteligência e a Companhia de Operações Especiais da Secretaria de Segurança Pública no Amazonas. André Meirelles para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Entrevista do dia. E a Organização das Nações Unidas, a ONU, alertou que o mundo precisa se preparar para o fenômeno El Niño deste ano, que vem mais intenso e pode causar recordes de temperaturas. Para falar mais sobre esse assunto e outros também, vamos conversar agora com Leonardo Vergasta, que é especialista em meteorologia do INPA. Muito boa noite, seja bem-vindo ao 18 Horas, tudo bem? Então, de acordo com esse alerta da ONU, o que podemos esperar aqui para o Amazonas? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos que nos ouvem pela Rádio Mix. É um grande prazer estar falando com vocês. Então, Karime, basicamente esse ano de 2023 é um ano que a gente está vivenciando aí a saída do fenômeno Laninha, né? E estamos entrando agora num fenômeno chamado El Niño, que é o inverso do Laninha. Só para explicar um pouco aqui para os nossos ouvintes, o fenômeno El Niño, como Laninha, ocorre no Oceano Pacífico Equatorial, né? E o fenômeno Laninha, ele é responsável pelo resfriamento das águas do Pacífico Equatorial. Já o El Niño, ele é responsável pelo aquecimento. Essa anomalia de temperatura que ocorre no Oceano Pacífico, ele altera os padrões de circulação atmosférica, consequentemente alterando os padrões de chuva na nossa região. Então, dependendo da intensidade desse El Niño, que está sendo considerado a probabilidade, né, a previsão desse El Niño para o ano de 2023, 2024 deve ser intenso, de acordo com os modelos climáticos. Então a gente deve esperar aí uma estação seca um pouco mais rígida, vamos dizer assim, com poucas chuvas ocorrendo agora na nossa região durante o período que vai de junho a outubro. E a gente deve entrar ainda no período chuvoso 2023, 2024, com chuvas abaixo da média devido à atuação desse fenômeno que vai estar prejudicando não só a região amazônica, mas também com outras regiões do globo. Agora, a gente, com esse período aí, de repente, a gente pode esperar mais queimadas aqui para a região? Com certeza, Karime. A gente
estamos entrando agora num período seco, né, da nossa região, onde as chuvas diminuem. Consequentemente, a floresta também tem o seu impacto. A umidade do solo, ela acaba reduzindo, a floresta fica um pouco mais propícia a ter, né, incêndios, mas no caso relacionados à ação humana. E com a atuação do fenômeno El Niño, pode haver uma intensificação dessas queimadas na nossa região. E com isso a gente vai ter aí, provavelmente, né, períodos em que a gente vai encontrar a nossa cidade encoberta por fumaça, poluição. Sim. E etc. Olha só, com esses alertas todos aí da ONU, temperaturas globais altíssimas aí, como é que nós ficamos aqui? Aqui para nós piora com relação a outros lugares, professor? Com certeza, tá? Aqui para nós, na região amazônica, vou dar um exemplo. Em 2016 a gente teve também a atuação do fenômeno El Niño, e nós batemos recordes de temperatura na região amazônica. Então, podemos esperar aí para setembro, outubro, né, que são aqueles meses mais quentes aqui, por exemplo, na capital Manaus, onde a temperatura média gira em torno dos 34 graus, nós devemos esperar temperaturas muito acima da média. Consequentemente, também nosso período chuvoso, mais uma vez ressalto, 2023-2024 deve ficar abaixo da média, e temos que ter aí já deixa um alerta para as autoridades competentes, para que talvez, tá, ainda não é possível afirmar isso ainda, mas devido à intensidade desse fenômeno, poderemos ter sim, tá, um período de estiagem e consequentemente uma seca aí pela frente, prejudicando nossos rios. Uma seca mais severa, não é isso? Isso. Agora, certeza. A ONU alertou também um aumento na temperatura global para os próximos 5 anos. Então, a gente tem aí, de repente, essa previsão dos extremos, das temperaturas mais extremas, os invernos cada vez mais frios e os verões cada vez mais quentes, é isso? Isso, Karime. É assim, temos que deixar claro para a sociedade que o aquecimento global, quando nós falamos de aquecimento global, nós estamos falando do aumento da concentração de gases de efeito estufa na atmosfera. Consequentemente, o aquecimento, as mudanças climáticas, o aumento dos gases. Com o aumento dos gases na atmosfera, nós temos um maior aquecimento da superfície. É isso que preocupa a comunidade científica, porque a temperatura média global tem aumentado nos últimos anos, desde o período industrial, nos últimos 120 anos. Então, o que acontece? Com a atuação do fenômeno El Niño, que ele causa, na nossa região, por exemplo, ele causa maior aquecimento, diminuições das chuvas, tá? Mas a associação das mudanças climáticas, do aquecimento global, é provável sim que a ONU esteja correta no que ela está falando a respeito de termos aí anos mais quentes. Consequentemente, anos mais quentes, devemos ter também em outros cantos do mundo, do planeta, eventos extremos de frio, né? Então, assim, é um impacto, do modo geral, global, né? Sim. Sim, que serve de alerta, não é? Para que os governos e os gestores se preparem com políticas públicas. Fiquem atentos, exatamente, Carlão, para ajudar toda a população. E aqui, como o senhor alertou já, com esse período de uma estiagem mais intensa, não é isso? Isso, Karime. Por enquanto, os rios da nossa região, eu sempre estou acompanhando, se encontram dentro da normalidade, do período de vazante. No entanto, com essas chuvas abaixo da média, a porção central da Amazônia, incluindo Manaus, porção leste da Amazônia, deve sofrer os maiores impactos aí desse aumento de temperatura e uma possível estiagem aí durante o ano de 2023 e 2024. Tá ótimo, então muitíssimo obrigada pela sua participação hoje aqui no 18 Horas. Que isso, eu que agradeço. Uma boa noite a todos. Uma ótima noite. Conversamos com o Leonardo Vergasta, especialista em meteorologia do INPA.
6h43, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, em abril, o setor de serviços no Amazonas teve um índice de volume de vendas em queda de 4,8% em comparação com o mês de março. E comparando a abril do ano de 2022, a variação foi de 0%. No acumulado de 2023, porém, o Amazonas apresentou uma alta de 5% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Vamos conferir mais detalhes agora com o André Meirelles. O volume de serviços no Amazonas caiu 4,8% de março para abril deste ano, de acordo com a pesquisa mensal de serviços do IBGE. Os indicadores mostram ainda que o volume de serviços no estado não apresentou variação no mês de abril e no acúmulo dos últimos 12 meses, as estatísticas mostram um percentual de 7,2%. Quando comparado a abril de 2022, o Amazonas teve variação de 0%, enquanto no Brasil teve uma alta de 2,7%. No acumulado dos primeiros meses deste ano até abril, o estado teve um aumento de 5% no volume de vendas, comparado ao mesmo período do ano passado, permanecendo na 20ª posição do ranking nacional, como explica o supervisor do IBGE no Amazonas, Adjalma Nogueira. Depois de 4 meses de altas seguidas, em abril, as vendas de serviços apresentaram uma forte retração em relação ao mês anterior, o que não ocorria desde novembro do ano passado. O resultado da pesquisa também mostra que houve quedas em 26 das 27 unidades da federação. A nível nacional, várias atividades econômicas da atividade de serviços declinaram suas vendas dentro do mês. No Amazonas, as vendas de abril, comparadas com abril do ano passado, ficaram totalmente estáveis. Com isso, o crescimento acumulado do ano caiu para 5%. A média móvel trimestral negativa indica que a atividade pode enfrentar dificuldades para crescer nos resultados de maio, que serão divulgados no início de julho. Os indicadores mostram que no Brasil, o volume de serviços teve queda de 1,6% em abril deste ano, na comparação com março. O recuo veio logo após as altas em fevereiro e março, período no qual o setor acumulou ganho de 2,1%. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Ora, 6h46 e seguindo falando de economia, Manaus registrou a segunda maior alta de cesta de consumo no mês de maio. Segundo pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, a capital do Amazonas só perde para Salvador, Bahia. Já Fortaleza e Brasília registraram as maiores quedas. Os produtos com maior alta nas capitais foram ovos, massas, leite, farinha e fubá. Vamos acompanhar mais detalhes a respeito do assunto agora com a Ginéia Araújo. A cesta básica em Manaus no mês de maio custou em média R$ 668,73. O valor foi puxado principalmente pelo preço do ovo, leite, macarrão e farinha. Apenas o óleo de soja teve queda em todo o país entre os 18 produtos mais consumidos da cesta básica. A lista de capitais com a maior alta no valor da cesta básica é liderada por Salvador, na Bahia, seguida de Manaus. O aumento no valor da cesta variou de 0,2% a 0,5%. A professora do curso de Economia da Universidade Federal do Amazonas, Michele Aracati, diz que o aumento da cesta básica em Manaus impacta diretamente na população de baixa renda. Levando-se em consideração o cenário que nós temos na capital do Amazonas, onde grande parte da população encontra-se na base da pirâmide econômica e grande parte também está em condição de desemprego e informalidade, e isso é muito grave, porque no momento em que nós temos elevação do preço dos produtos que compõem a cesta básica, isso impacta diretamente na população de baixa renda e compromete o bem-estar dessas famílias, uma vez que reduz ainda mais a capacidade de pagamento e de aquisição de produtos que compõem a cesta básica. Prova maior do impacto desse reajuste, de acordo com a professora Michele Aracati, é a alta no valor do ovo, que pelo 4º mês seguido tem aumento. Eu destaco também ao longo aí da pesquisa o item ovos, que apresentou aí uma alta
ao longo aí desses últimos 4 meses, tem apresentado alta no seu preço. E o ovo, ele faz parte da alimentação das famílias de baixa renda que encontram-se aí na base da pirâmide econômica. O aumento no preço do ovo está relacionado à redução no número de aves poedeiras. A redução dessas aves, que são as criadas exclusivamente para a produção de ovos, é devido à alta no custo da alimentação delas por causa do frio no sul e sudeste do país. Mas apesar de ser a segunda capital com maior alta no valor dos alimentos básicos, a cesta em Manaus está entre as de menor custo no geral. A cesta mais cara continua a ser do Rio de Janeiro, seguida por São Paulo e Brasília. No Rio, a cesta básica passa de R$900. Em São Paulo, passa de R$850. E em Brasília, a cesta básica custa mais de R$700. Já Fortaleza registrou a maior queda no preço dos alimentos. Odinaia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha lá, 6h49, falando de saúde, hein? Escuta esse dado aí alarmante. No Amazonas, no período de janeiro até esta quinta-feira, foram notificados mais de 15 mil casos de dengue e registrados 5 óbitos pela doença. E os dados, Carlão, são da Fundação de Vigilância em Saúde do Estado, que classifica ainda 10 municípios do Amazonas com maiores taxas de incidência da doença. Vamos conferir mais detalhes agora com André Meirelles. Em 5 meses, o Amazonas registrou 5 mortes e 15.180 casos de dengue até essa quinta-feira. Os dados foram divulgados pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. Entre os municípios do estado com maiores taxas de incidência estão Tonantins, Jutaí, Ipixuna e outros 7. Na região do Alto Solimões, no período de janeiro até esta quinta, foram 3.201 casos de dengue e 3 óbitos pela doença. Na capital amazonense, também há casos da doença. E para detectar a proliferação do mosquito transmissor do Aedes aegypti, um mapeamento é realizado, como explica o chefe da Divisão de Controle das Doenças da Secretaria Municipal de Saúde, Alciles Comap. O nosso trabalho consiste em consolidar todos esses dados e criar um mapa de vulnerabilidade. Então, a partir desse mapa de vulnerabilidade que a gente consegue direcionar as ações para os bairros que estão mais vulneráveis. Ou seja, mandar o pessoal trabalhar no local certo, na hora certa, que é justamente para a gente tentar, vamos dizer, deixar livre de mosquito essa área. A melhor forma de evitar a dengue é combater os focos de acúmulo de água, locais propícios para a criação do mosquito transmissor da doença, como explica Edivaldo Rocha, chefe do Núcleo de Agravo das Doenças Transmitidas pelo Aedes. Porque o grande objetivo nosso é nós sabermos como é que está a infestação, mas também nós saber aonde está essa infestação. Se ela está em algum depósito ou se ela está em recipientes, né? Que é para a gente poder tomar as decisões após esse levantamento. É através da detecção dos depósitos, do tipo de depósito. Conforme a Censa, a melhor forma de evitar a doença é a adoção da lista de verificação semanal, de 10 minutos de duração, de modo que a população possa agir para identificar os possíveis criadouros, como garrafas, vasos de plantas, pneus, bebedouros de animais, sacos plásticos, lixeiras, tambores e caixas d'água. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6h52 minutinhos e nós vamos conferir tempo e temperatura para esta noite de sexta-feira. Com você, Karine. Previsão do tempo. E o sextou vai ser de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 22 graus, a máxima não deve passar dos 28 graus, segundo informações do Climatempo. As chances de chuva são de 90%, a umidade relativa do ar fica entre 61% e 97%. Mix. 18 horas. Esporte. E é com ele, Cid Soares, que traz pra gente agora as informações sobre o esporte. Cid, boa noite. Boa noite, vai ser, aliás, um bom fim de semana já, né? Porque a gente vai ter friozinho, cara, pra assistir jogo. Pensou isso? É, gostoso, né? E todo mundo tava achando que não, que vai esquentar, que não sei o quê. Não é, amigo, são 3 dias de friagem, aí você prepara que vai ser um sol pra cada um. É isso. Amanhã, pelo Brasileiro, Série C, 9ª rodada, jogam Altos do Piauí e Amazonas às 3 da tarde, no estádio Lindolfo Monteiro, lá em Teresina, no Piauí. E
né, vamos aí ao Brasileiro Série D numa rodada. Ontem o Nacional deu início à venda de ingressos para o duelo contra o Águia de Marabá. Esse jogo acontece amanhã, às 3 da tarde, no estádio da Colina, friozinho. Prepara, vai ser legal. Os bilhetes custam R$20 meia, 40 inteira, e os torcedores que estiverem com a camisa do Nassa lá no ato da compra, doadores de sangue, esses garantem meia entrada promocional. As vendas dos bilhetes estão disponíveis apenas na forma presencial, então não tem online, pelo menos por enquanto, né? Vamos ver se amanhã rola alguma coisa. 5 da tarde no Florestão, no Acre, tem o Maitá e Princesa dos Solimões. E domingo, o Manaus vai encarar o São José do Rio Grande do Sul, 3 da tarde no Estádio da Colina. Esse é mais um jogo que eu tô querendo ir. Bom, olha, a seleção brasileira encerrou hoje a preparação para o amistoso contra a Guiné em Barcelona, e essa partida acontece às 3h30 da tarde, horário de Manaus, amanhã, no Estádio Cornella El Prat. Né? Então, a véspera do jogo aí, o técnico interino Ramon Menezes repetiu a escalação utilizada nos últimos dias, com 2 estreantes como titulares: o lateral esquerdo Ayrton Lucas, do Flamengo. Eu falei que não ia falar do Flamengo hoje, mas enfim. Olha aí, não e o meio-campista Joeliton, do Newcastle. Bom, o Vasco, vamos falar do Vasco, é melhor. Pronto. O Vasco tem a perspectiva de definir a contratação de Lian em breve. O clube enviou proposta aí para o Southampton e aguarda o sim dos ingleses para fechar negócio. Com o jogador já existe até um acerto salarial, já tem uma baba rolando nisso aí. A proposta do Vasco é de empréstimo com obrigação de compra. Caso os objetivos sejam atingidos, né, o Vasco oferece aí €1 milhão, algo em torno de 5.287.000 por aí, né, pelo atleta. E caso a meta seja batida, o Vasco pagará mais €4 milhões pelo defensor. Eita. O Southampton ainda manteria um pequeno ganho percentual nesse atleta. Ou seja, nesse caso tem dinheiro, dá pra fazer, né? Tem. Poxa. Os atletas aí são valores, hein? É, eu sei disso. Bom, hoje a França jogou com muita tranquilidade, Karime. Derrotou aí o Gibraltar por 3-0, né? Em jogo disputado em Portugal pelo grupo B das eliminatórias da Eurocopa. Giroud e Mbappé de pênalti marcaram no primeiro tempo e Moelle fez um contra na segunda etapa. A seleção francesa terminou a partida com 82% de posse de bola. Imagina isso. Jogaram sozinhos, cara. Praticamente. Né? E 31 Toquinho finalizações. Toquinho de bola. Mano, brincadeira só isso. Toquinho. 31 finalizações com apenas 2 dos adversários. Dá pra encarar um negócio desse? Bom, era o que tínhamos pra hoje. Foi um baile, hein? Foi um bailinho. Muito obrigada pelas informações, Cid Soares. Bom fim de semana. Pra gente. Beijo. Segunda agora, hein? Até lá. 6h56, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E hoje é sexta-feira, Karine ouvintes, e o nosso sextou tem dicas da agenda Mix com ela, Karine Leão. E hoje o Teatro Amazonas vai ser palco do concerto Saber Selvagem do maestro amazonense Adelson Santos. O show vai contar com a participação da banda Reencontros Sonoros e da cantora Márcia Siqueira, que vai interpretar Não Mate a Mata. O espetáculo é daqui a pouco, às 8 da noite, no Teatro Amazonas, no centro da cidade. E a entrada é gratuita. Já no domingo, o Teatro Amazonas recebe o espetáculo O Rugido, que foi idealizado pelo músico instrumental Matheus Ribeiro. A apresentação vai contar com a participação especial dos cantores Matheus Santaella, Gabriel Fonseca e Beatriz Procópio. O show acontece às 7 da noite. Os ingressos estão à venda na bilheteria do Teatro Amazonas. E tem festa junina também na agenda. O Arraial A Alegria do Shopping Manaus Via Norte acontece até o dia 25 de junho. A entrada é gratuita e nesta sexta-feira vai receber o show da banda Forró Ideal. E neste domingo acontece o Arraial do Boulevard, que vai contar com apresentações musicais, danças folclóricas e barracas com comidas típicas. A entrada é gratuita. E o destaque da agenda é o aniversário da cantora amazonense Eliana Printes, que vai comemorar nesta sexta-feira com um show no Teatro Manauara. Ela sobe ao palco acompanhada por sua banda e no repertório os maiores sucessos de carreira. O show começa daqui a pouco às 9 da noite e os ingressos estão à venda na bilheteria do Teatro Manauara. Você está ouvindo 18 horas. E agora em Manaus, 6 horas e 58 minutos.
Vamos saber como está o trânsito, como está a volta para casa desta sexta-feira, agora com André Meirelles. André, conta pra gente. Boa noite, Karime e Carlão, todos que nos acompanham. Conforme o centro de controle da cidade em tempo real aqui, ó, Avenida Constantino Neri com Adacir Vargas, no sentido centro-bairro e bairro-centro, o trânsito está dentro da normalidade. Já a Constantino Neri com a Pedro Teixeira, trânsito moderado em ambos os sentidos das vias. Há uma grande quantidade de veículos trafegando pelo local, mas não há registro de acidentes nem obstáculos na via, então dá para seguir normal. Na Avenida Djalma Batista com a Rua Pará, o trânsito da Djalma está normal e da Rua Pará está um trânsito moderado, apresentando retenção ali apenas por causa da sinalização. E na Avenida Efigênio Salles com a Humberto Calderaro apresenta lentidão no sentido bairro ali logo após o viaduto Karime e Carlão. Valeu, Obrigada. André. 6h59. 18 horas. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Olha, em 2022, no Brasil, 85,5% dos domicílios estavam ligados à rede geral de distribuição de água. A região norte tinha apenas 60% menor percentual entre as regiões do país. Foi o que apontou a pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua divulgadas hoje pelo IBGE. A situação se repete com relação aos domicílios urbanos com esgotamento sanitário. A média nacional foi de 78% contra apenas 38% na região norte. No Amazonas, o acesso à rede geral ou fossa séptica ligada à rede geral de esgoto alcança 47% dos domicílios. A média nacional é de 69,5%. Os números mostram um pequeno e lento avanço em todo o país e apontam para a necessidade de grandes investimentos para melhorar o saneamento básico e a saúde coletiva dos brasileiros. Sempre destacando a situação que bem mais precária na região norte mais em particular ainda na Amazônia. Os números da pesquisa do IBGE deveriam chamar a atenção das lideranças políticas e gestores. Afinal, são eles que decidem as prioridades dos orçamentos públicos. 18 horas. 7 em ponto, Karime, finalizando a semana e finalizando mais uma edição do 18 horas. Boa noite. Boa noite, obrigada pela companhia. Um beijo, até segunda. Você ouviu 18 horas.